Eu vi o Dr. Frederico aqui falando sobre o maior pecado de Israel, né, que era considerado pelo povo de Israel, que é a proscritinação, e a porta desse pecado levava até a apostasia, a luxúria, a gula, né? Porém, ele utilizou uma parte de termo freudiano, né, na interpretação dele, mas ele não, e termos modernos, né, sobre o mecanismo de recompensa, né, que eu esqueci qual é o estudo que era, e vários outros mecanismos, mas ele não deu a, a solução lógica disso, né? Ele não deu a explicação, que é bem simples, né? Eu tenho a tese da tese, né? Eu mapeei, quando era adolescente, eu mapeei a mente humana para brincar, né? Pessoa que tem QI alto faz as coisas e não sabe por que faz as coisas. É meio sem sentido. Mas vamos lá. Se vocês querem a solução disso daqui, se vocês tiverem algum estudo, porque é você é, uma coisa é você estudar algo, conhecer. Outra coisa é você entender uma questão. Para você entender, você tem que ter os pacotes de informação para você entender aquela questão. Tanto que eu estava explicando sobre Lacan e como eu uso Lacan para conversar com as pessoas. E se eu não gostar da fala da pessoa, eu começo a usar o Lacan para intimidar a pessoa. E eu nunca preciso ameaçar ninguém, né? E ainda, além disso, eu posso, em vez de eu ficar brincando de criar código com a pessoa, eu posso simplesmente chegar ao papo reto. Você me falou isso por causa disso, 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 disso. Você criou, como fala, você conversou comigo em relação às suas transferências, em relação às suas transferências passadas, às suas transferências comigo, a sua transferência com agora, o que você está buscando e tal, e tudo isso daqui está dizendo tal coisa, mas você não precisa abrir totalmente o jogo, você está dizendo tudo isso, e é porque você acha que eu represento tal coisa, né? E você pode fazer até um floreio na conversa, você não precisa ser tão direto, né? Por exemplo, tudo que a pessoa for falar com você, ela está criando uma ponte, a transferência do desejo dela, das escolhas que ela faz e o que você representa em relação a tudo isso. Se ela está sempre utilizando palavras ruins, palavras negativas, palavras, como fala, palavras ruins, palavras negativas, palavras específicas, provavelmente ou a vida desse indivíduo está totalmente errada, ou ela tem, dentro da mente abstrata dela, um preconceito em relação à sua aparência, à sua fala, à sua postura. Então ela vai te tratar mal, mas é sempre em relação ao desejo. A pessoa pode utilizar palavras extremamente caóticas, mas se ela tem interesse em você, ela vai estar querendo sempre utilizar o caos e te agradar. Mas se a pessoa não tem interesse em você, ela vai sempre utilizar palavras negativas, referindo a você, vai fazer associações, né? Mas isso você precisa ter um pouco de transferência, né? E eu vim aqui falar aqui em relação a o que gera você sentir o prazer em fazer uma tarefa e não sentir o prazer. Você conseguir aprender uma questão e conseguir aprender uma questão. A grande questão para você sentir sobre prazer em uma questão, né, ou uma questão simples do dia a dia da sua vida, ou um aprendizado, se baseia em que você levar em consideração a questão tangente, levar em consideração a causa daquela questão, tentar criar um salto de solução, que é uma fantasia, que é um desejo, tentar aplicar e sempre utilizar esse mecanismo na tarefa simples de casa. No estudo, o estudo já é uma outra questão. Você está em uma área desconhecida que você não consegue entender. E existem dois mecanismos. O mecanismo chinês da repetição, que quando eu era mais novo, a minha mãe me obrigava a utilizar esse mecanismo de repetição chinês, né? E o que é esse mecanismo de reprodução chinês? É um mecanismo de você ler a matéria, olhar as grandezas da matéria que você está estudando, né? E você repassar 2, 3, 4 vezes. Automaticamente seu inconsciente vai gravar aquilo ali. Disso, se você fizer isso sempre, você vai criar a memória fotográfica e leitura dinâmica.
Seu cérebro ele vai começar a viciar a você ler, e também a leitura. Por exemplo, você está lendo um conceito matemático, faça uma leitura normal, né? Aí você olha nas grandezas, nos gráficos, no parâmetro umas 3, 4 vezes, tenta fazer a prática, tenta perguntar para quem você não conhece. Hoje tem a internet, tem o YouTube. Isso, teu cérebro vai gravar, e o conjunto de tudo que você exercitou 3, 4 vezes. Hoje tem tal matéria, eu vou exercitar 3, 4 vezes, tal. Você pegando domínio de várias matérias, automaticamente o seu cérebro ele vai dar um salto para você gravar tudo aquilo ali e muitas outras coisas que vier, e você vai utilizar todo o teu conhecimento, a base de todo o teu conhecimento passado no presente, para você se adaptar à questão. Indivíduos com QI alto, o cérebro desse indivíduo já está treinado assim, ou os padrões cerebrais já estão treinados dessa forma. Porém, existe o outro fator, que é o fator de você sentir prazer. A partir do momento que você não sente prazer em efetuar uma tarefa desconhecida, você precisa, como falam, ver as causas, as razões suas internas, né? Olha, eu não tenho dinheiro, essa é a causa. E a razão é que eu não tenho dinheiro, eu quero dinheiro. Então, se eu me esforçar aqui nessa questão, eu vou ter tal recompensa, né? Então, a partir do momento que você faz esse trabalho de você tentar buscar dentro de você quais são as causas e as razões da sua busca, automaticamente você vai sentir prazer. Além disso, você precisa... Vou dar um exemplo aqui. Você vai assentar um piso. Vamos tentar criar uma expressão figurada. Você está tentando montar um piso, mas esse piso tem 10 mil metros quadrados e você precisa fazer esse trabalho sozinho, né? E você já fez uma parte desse piso, você não está nem esgotado fisicamente, porque você já pegou uma resistência física, né? Resistência física a gente pega rápido, mas você perdeu a vontade de trabalhar. Por quê? Você focou demais um ponto. Você precisa sair daquele ponto, daquele piso, dar uma volta pelo salão, ver o que você fez, ver o que você vai ter que fazer, ver o tempo. Você tirar o seu pensamento da escala onde você está, escalonar para baixo a questão, escalonar para cima a questão, é uma forma de você se reestruturar e reorganizar em um projeto que você está fazendo. E não é só aceitar o peso, é em tudo. Toda vez quando você trava no estudo, você precisa ver aquele estudo de vários pontos de focos diferentes, né? Porém, existe uma questão simples. Você, dentro da área que você está, você precisa de indivíduos que realmente entendam ou que veem aquele estudo de forma diferente. Tem o coringa, tem o palhaço, tem o explosivo, tem a pessoa leiga, tem a pessoa que tem esperança. Você tentar enxergar por trás do ponto de vista do coletivo, que faz você chegar na mesma resposta muito mais rápida. E isso, o gênio, eles fazem isso o tempo inteiro, né? Eles enxergam pelo ponto de vista tanto desde criança. Eu tenho uma habilidade comum de entender qualquer coisa em segundos. A minha mãe sempre fala assim: filho, nunca demonstre que você consegue não enxergar uma questão pelo seu ponto de vista, mas você consegue enxergar a mesma questão pelo ponto de vista das outras pessoas. E como falo, isso não é bom para você, porque a pessoa vai sentir extrema insegurança de você e você vai virar um alvo, né? E depois dos meus 25 anos de idade, eu comecei a expor tudo que eu pensava, tudo que eu acreditava, tudo que eu tinha, porque eu já tinha, como fala, tido não experiências boas, mas um monte de experiência negativa com as pessoas, e experiências boas. Então eu resolvi mudar, porém eu cometi um erro. Em vez de eu ter paciência com as pessoas, eu não tenho. Eu já falo: você está pensando isso, você quer aquilo, vai acontecer tal coisa. As pessoas ficam morrendo de medo de mim, né? Porém, o que acontece? Tem pessoas que não tem como conversar. Até lá na minha empresa, lá tem um piu-piu lá, e tem
garota lá que é pancada lá, e eu fiz o Piu Piu e a garota pancada se unir, né? Porque eu quero ver desgraça, né? Eu sou mais ou menos assim, eu sou caótico também, eu adoro o caos também, infelizmente. É, eu vejo que com eles não tem como conversar. Com o Piu Piu eu fingi de morto para entender qual que é a questão dele, mas ele tem transtorno bipolar tipo 2, está sempre em surto e ele está totalmente consciente, eu acho isso incrível. E a outra moça, eu já até expliquei no outro vídeo a estrutura comportamental dela, a outra moça não tem conversa. O que aconteceu? Eu não respondi e na nossa lei brasileira aqui, se a mulher alegar qualquer coisa, você vai até para cadeia aqui no país, né? Então, o que acontece, né? Então ela não quis nem conversa e a estrutura intelectual dela é uma das mais pobres que existe, né? Que é gente que infelizmente nunca teve nada na vida e em vez de querer ter paciência para aprender, a pessoa quer ganhar coisa no grito, né? Dessa moça. Mas voltando à questão aqui, ai meu Deus do céu, sobre o ponto de vista, eu eu consigo enxergar em qualquer ponto de vista, né? Então, o que acontece com todas as pessoas? As pessoas não conseguem acompanhar minha linha de raciocínio, não conseguem me entender. Até na internet mesmo eu sou chamado de louco 24 horas por dia, porque ninguém consegue ver minha linha, meu ponto de vista. Porém, uma coisa que eu faço que é quase impossível, eu não preciso ter uma personalidade. Eu conheço uma pessoa, eu vou conversando e eu utilizo uma metodologia muito mais eficiente do que qualquer psicanalista, psicólogo, psiquiatra criou desde o passado ou agora, ou qualquer indivíduo que tenha experiência, né? Mas eu tenho uma habilidade em comum desde de criança e com 17 esse dom eu transformei em técnica. O, eu construo uma personalidade do nada para agradar a pessoa, mas eu não gosto de ficar agradando as pessoas. Eu nem gosto muito de conversar com as pessoas porque as pessoas são muito vazias e a coisa mais incrível que os seres humanos eles sempre agem por instinto, eles não agem por lógica. O ser humano normal ele tem um delay, e os psicóticos têm um delay ainda muito maior, mas o delay do psicótico é baseado na despersonificação e obsessão, e tem alguns psicóticos que são totalmente despersonificados, né? E o psicopata em si, o psicopatão mesmo, eles não precisam ter personalidade. Eles criam personalidade do nada, porém, eu também consigo criar personalidade do nada por causa da minha genialidade. E para mim é um saco conversar com a maioria das pessoas, porque as pessoas elas têm a personalidade. Personalidade faz parte dos instintos, mas eu crio a minha personalidade a partir do nada para conversar com a pessoa, né? Porque tipo, eu tô em outra expressão intelectual da espécie, isso até chato. Tanto que eu não gosto muito da espécie, eu gosto mais de cachorro. Vem cá, vem cá, vem reclamar do Biro. Vem cá contar pro pessoal que o Biro fez com ele, vem. Ele tá chateado com o Biro porque ele é, como fala, ele é ultra possessivo. Nele só existe ele e eu na mente dele. Aí o Biro, um choque constante, vem cá, fica aqui, já conta pro pessoal que o Biro tá contando com você. Vai, ó, já tá contando. Conta. Eu gosto mais de animal do que de ser humano. Ser humano, para mim, além de não alcançar seu potencial máximo, eles estão sempre presos na sua existência e não conseguem enxergar a existência da outra pessoa, mas demora, tem um delay. O ser humano ele tem um delay de pensamento, mas a janela do delay do ser humano demora meses, né? E psicóticos, eles estão sempre presos naquele mesmo quadro. Outra avião. Mas voltando à questão aqui sobre o aprendizado, eu expliquei para vocês aqui as duas questões do aprendizado, né? Um é a repetição, né? A repetição cansa, e o outro é como fala, a mudança de ponto de vista. A mudança de ponto de vista fala assim, mas por que eu estou aprendendo isso? Qual que é a consequência de aprender isso? O que isso me leva faz automaticamente estimular o superego e as fantasias. Então, as fantasias elas vão criar um mecanismo de recompensa e vão retroalimentar
as vontades, as pulsões, e você vai se adaptar de uma forma melhor para você aprender isso. Você vai criar experiência. A melhor forma de você criar experiência é você praticar o id, ou as pulsões, ou a obsessão, ou a psicose, para, como fala, praticar a parte mais primitiva. E quando a parte primitiva ela esgotar, você joga para a perversidade, você joga por superego, você joga para os valores morais. Para os valores morais, entrar em negociação com o superego e criar a mente social coletiva e uma negociação sobre essa questão, né? Então a questão é bem simples. A minha grande preocupação aqui, que eu voltei até aqui a explicação e que eu queria que vocês entendessem, que toda vez quando vocês ficam chateados por algo, é porque o mecanismo de recompensa ele não está mais funcionando. E para você ver aquela questão melhor, você precisa se readaptar, se reestruturar naquela questão para você voltar a ter mecanismo de recompensa, né? Porém, a grande questão é o salto de aprendizagem. Você deu o salto de aprendizagem, você não precisa mais utilizar a mesma metodologia para aplicação. Da mesma forma que eu falei que você estava tentando dominar a questão de assentar um piso numa área extremamente grande, a partir do momento que você assentou aquela área, você fez uma grande parte do serviço, você tem toda a obra na sua mão e você vai receber um bom dinheiro, você vai chamar outras pessoas para trabalhar, você vai inventar maquinários, você vai inventar um robô, né, para assentar aquele piso. E a mesma forma do aprendizado, né? Você vai, a partir do momento que você revenda aquele aprendizado, você vai criar vários outros caminhos complexos e várias outras ligações complexas para fazer o mesmo trabalho, e o trabalho vai ser muito mais simples. Tanto que eu até comentei que eu tinha um dom e eu transformei em tese. Esse dom era difícil de entender as pessoas, mas era uma escala muito maior do que o normal. Depois virou um vício. Eu faço assim: aquela pessoa falou tal coisa, por quê? Qual que é a causa? Qual que é a razão? É isso. Você me falou isso por causa daquilo, né? Os mecanismos que eu utilizo hoje na minha rede cerebral fazem com que coisas que uma pessoa vai demorar a vida toda sejam em segundos, né? E eu apontei aqui mais ou menos o caminho. Eu quero mexer com a mente desse doutor para ele ficar extremamente assustado. Aí, se você ver o meu vídeo aqui, ó, tem uma... Eu fiquei um pouco com depressão, mas eu expliquei a tese de Freud, expliquei a tese de Freud de uma forma muito melhor. E eu expliquei também a parte da minha tese, né? A parte final da minha tese é explicando como existe o mecanismo da vida, né? Da vida intelectual, e todas as passagens, e como se construir uma inteligência, qualquer tipo de inteligência baseada em dedução lógica, raciocínio, reação primitiva e outras coisas. Falo aí para vocês.